Começando mais uma edição do Linha de Frente, é o conteúdo de política, o conteúdo de economia, de negócios, o conteúdo da Aratu para conversas qualificadas sobre assuntos que interessam a Bahia. E desta vez a gente está recebendo um convite do presidente do Legislativo da Bahia para vir até o gabinete da Assembleia, da presidência da Assembleia, para conversar com Adolfo Menezes, deputado estadual e presidente da Casa. É um prazer estar aqui, deputado, sendo recebido pelo senhor e para falar de assuntos que interessam aos baianos. O prazer é nosso, mais uma vez, a gente bater esse papo com milhares de ouvintes que com certeza estão nos ouvindo, para a gente debater os problemas que afligem não só a Bahia, como o nosso país. Prazer é nosso. E receber aqui na Casa do Povo, que é a Assembleia Legislativa, que eu tenho a honra de presidir. Aliás, tem assuntos sobre a Assembleia, sobre a ALBA que a gente vai falar. Agora, presidente, tem gente que está assistindo a nossa conversa e vai se perguntar, Pablo, que imagem é aquela ali atrás? É uma gruta que tem no gabinete da presidência da Assembleia? Que fotografia é aquela de Osmar Gama, presidente? Olha, é o que a gente se discute sempre. O Brasil, Deus botou tantas riquezas aqui no nosso país, de norte a sul, que a gente não precisava nem ir para outros países. Mas, infelizmente, são subaproveitados. De milhares de atrações que nós temos no nosso país, nós temos mais um aqui atrás, que é da minha terra, da minha querida Campo Formoso, que é a Toca da Bela Vista. Simplesmente, para vocês que estão nos ouvindo, se acessar o Google e colocar Toca da Boa Vista, vocês vão ver que é a maior caverna do hemisfério sul. Simplesmente, Pablo, já tem estudado, mapeado, pelo um grupo de espeleologia, que é a ciência que estuda as grutas, as cavernas, de Ouro Preto, o grupo Bambuí, que há dezenas de anos faz esse estudo, também lá em Campo Formoso, mais de 100 quilômetros estudados. Então, olha a riqueza que nós temos ali em Campo Formoso, como tem em todos os municípios, e que não é explorado. Eu tenho lutado, tenho aproveitado até o ministro Rui Costa, ex-governador que está na oposição-chave em Brasília, para ver se com o Ministério do Turismo, de alguma forma, a gente tenta dotar de condições para que a gente possa receber milhares de estudantes, milhares de turistas que geram renda, geram emprego, aqui para a Bahia. Coisas que eu digo sempre que não precisa inventar nada para governar, para administrar. Basta você copiar e adaptar as nossas características. Eu digo isso porque eu tive a oportunidade de conhecer em vários países, como no Líbano, como na Espanha e tantos outros países, que tem grutas que não chegam nem perto dessa, como tantas outras no Brasil, não é só em Campo Formoso. E você vê filas de turistas, fila de ônibus todos os dias. E aqui a gente tem uma riqueza dessa em nossa Campo Formoso, que não é aproveitada porque as pessoas não têm conhecimento. Olha como é bom aprender com esse trabalho. Eu sou jornalista, conheço Campo Formoso, já fui fazer reportagem sobre Esmeralda, sobre Minas de Esmeralda, e não sabia que a maior gruta, o deputado está dizendo aqui, a maior gruta da América do Sul está Basta aqui. acessar o Google, agora vocês que estão nos ouvindo, coloca Toca da Boa Vista, vocês vão ver no Google a maior caverna do hemisfério sul. É impressionante. Tá aí, é cultura também aqui nas conversas do Linha de Frente. O presidente da Assembleia, Adolfo Menezes, é considerado um articulador político, é considerado um político da harmonia, da harmonização, é um político de centro que gosta de conversar com as diversas correntes ideológicas, e a gente está justamente num momento em que percebemos que pode se acirrar disputas políticas, principalmente com intervenções, operações da Polícia Federal com o ex-presidente Jair Bolsonaro. O que é que o senhor está achando desse momento político do Brasil? Como vocês, Pablo, eu me considero um político de centro, nem à esquerda, nem à direita. Eu, graças a Deus, tenho uma cabeça muito boa. E eu acredito, se os políticos, claro que eu não sou único, eu não teria a ousadia de querer ser único, mas eu acredito que se a maioria dos políticos pensasse como eu penso, a gente estava em outro patamar, o nosso país estava em outro patamar, a nossa Bahia. O que eu digo, porque a gente tem de pensar, por exemplo, eu não votei no ex-presidente Bolsonaro, mas tenho a certeza absoluta que eu torcia que as políticas do presidente Bolsonaro dessem certo. Porque se as políticas dele dessem certo,
dava certo para a gente, dava certo para o Brasil, que é aqui que nós residimos, é aqui que a gente tem família, foi aqui que nós nascemos. Então, o que eu vejo hoje em Brasília, infelizmente, a maior parte, claro que toda regra tem exceção, é um Congresso que não está preocupado com o Brasil. E aí nós estamos vivendo nessa era medieval. Eu vou dizer era medieval, que não é possível que numa civilização esteja se matando por um celular, que esteja se matando por encostar em um carro. Ontem eu soube, 2 motos se encontraram, a gente vê toda hora. E um dos motociclistas deu, pelo que me passaram, não assisti, mas a gente vê toda hora, uma pesada no outro colega e teve morte cerebral. Quer dizer, onde a morte foi banalizada. E tudo isso, né, onde o ensino, que é a base de tudo, onde a educação, que é a base de tudo, cada dia está descendo a ladeira e o Brasil gastando, como os países de primeiro mundo, o gasto na educação, mas que não tem um retorno na qualidade de ensino. Quando se abre universidade, faculdades de medicina, que eu digo sempre, uma faculdade de economia, de administração, se o economista errar, é um prejuízo financeiro. Mas se o médico errar, ele está tratando de vidas, está matando como está acontecendo. Então, faculdades que tornou comércio, culpa, claro, do governo federal, que abriu para se abrir faculdades de medicina de tudo quanto é jeito, sem se preocupar com o ensino, com a qualidade. Virou comércio, que é 15 mil a mensalidade, onde muitos pais vendem até as galinhas no interior para formar um filho em medicina, depois o filho sem conhecimento nenhum, claro, com exceção, vai trabalhar em hospitais, que tem dono de hospitais também irresponsáveis, né, matando gente todos os dias. Quer dizer, muita coisa errada nesse país. A responsabilidade total, a culpa é somente do Congresso, porque são eles que têm a obrigação de fazer ou não, mudar ou não as leis. E o que a gente vê em Brasília, como eu estive lá semana passada, é um querendo destruir o outro, destruir, que eu digo, quem é do lado do Bolsonaro quer destruir o grupo do Lula, quem é do grupo do Lula, alguns também, como essa operação de hoje contra o ex-presidente Bolsonaro, que eu achei um absurdo, só faz acirrar mais os anos. Você vê aí, na maior feira da América Latina, salvo engano, da AgriShow, a briga, convidaram o Bolsonaro, desconvidaram o ministro. Quer dizer, olhe qual é a situação do país, um país que precisa de tanta coisa, que precisa de união. Né? Porque eu digo, a eleição é daqui a 4 anos, presidente da República. Então, quem votou no Bolsonaro devia torcer pelo país. E na hora certa tentava, no voto, destruir, claro, no voto, o grupo que está no poder, que é o Lula. É assim numa democracia sadia. Então, juro a você que eu fico muito triste. Estou dizendo aqui que é um santo que está falando, mas tenho certeza que eu penso um país diferente. Se dependesse de mim, a gente já poderia tomar muitas medidas que, com certeza, não de uma hora para outra. A situação é de calamidade no nosso país. É de calamidade, porque nós estamos se acostumando com os absurdos, se acostumando com as mortes que são diárias, com a violência que impera, com a droga que infestou tudo, tá em todo o Brasil, né? E os políticos, claro, com exceção, achando que está a mil maravilha, o que não tem nada a ver com eles. É triste. Então não tinha necessidade essa busca e apreensão, a meu ver, na casa do ex-presidente Bolsonaro, até porque ninguém vai ser preso, vai ficar preso, entendeu? Só faz acirrar mais os anos. Essa é a minha opinião, Paulo. O deputado Adolfo Menezes também, que ele tem a posição crítica, sempre revela aqui no Linha de Frente a posição crítica aos políticos. O senhor também pode fazer uma avaliação sobre os 4 primeiros meses do governo federal. A gestão que chamam de Lula 3.0. Tem muitos baianos em cargos influentes. O senhor acabou de citar o ex-governador Rui Costa, um homem forte do governo. Tem a baiana Margarete Menezes. Tem outros baianos também no segundo escalão do governo. Como é a avaliação que o senhor está fazendo dessa gestão? Olha, é muito complicada a situação, porque nós estamos na democracia, tem de respeitar o Congresso, quem aprova as leis, não é o presidente da República, não é ditador. Então o presidente Lula precisa de todas as medidas provisórias, que são temporárias, como o nome já diz, provisória, mas as leis para serem aprovadas precisam do Congresso. O presidente Lula, o seu grupo de partidos, só fez 130 deputados, salvo engano. Então tem uma minoria, precisa de mais de 300 para... Então, em Brasília, está pegando fogo.
a maioria não está preocupado com o Brasil, isso é fato, é certeza, porque se tivesse, independente do projeto que o presidente Lula enviasse para o Congresso, seria aprovado. A gente está vendo aí o debate, a quantidade de tempo perdido para se regulamentar as mídias. Não é censura, né? Agora, nós não podemos permitir que se use, indivíduos usem do anonimato das redes sociais para estar inventando mentira, caluniando, e fique por isso mesmo. Quer dizer, isso aí eu acredito que é um país, isso é uma medida para um país civilizado, que quer se aprovar. Isso aí não tem nada a ver com o PT, com o presidente Lula, e nós estamos vendo em Brasília o cabo de guerra, a confusão. Eu estou falando de um simples projeto, claro, que tem uma utilidade muito grande, sem falar nos mais importantes do nosso país, para que a gente volte a gerar emprego, volte a gerar renda. Nós estamos vendo aí a questão do MST. Eu queria conversar sobre isso. O governo de Lula foi marcado, está sendo marcado por muitas ocupações de terra e a Bahia está no centro disso. Eu fiz uma avaliação, foram 18 novas ocupações em 4 meses só no estado da Bahia. Qual a opinião do presidente do Legislativo sobre isso? A opinião é clara, já externei por diversas vezes, de público, em várias entrevistas, sou totalmente contra, sou favorável à reforma agrária, até porque você tem empresários também do agronegócio que são desonestos, como tem políticos, você tem em todas as profissões, em todos os negócios, mas favorável à reforma agrária, desde quando, no processo legal, se identifique a terra improdutiva, se desaproprie com valor justo, dê terra a quem quer produzir, com assistência técnica, porque senão não tinha condição de produzir, com créditos de bancos oficiais, né? Tudo dentro da lei. Eu sou totalmente contra que se invada fazendas familiares, fazendas que têm às vezes séculos, que é daquela família, fazendas produtivas. Isso é medieval, isso só faz espantar mais investidores que querem vir para o nosso país. E muitos do governo não concordam, muitos ministros do governo, o presidente Lula não concorda, mas ao mesmo tempo ele incentiva, porque quando ele leva o Stedley, que é um incendiário para mim, para a China, ele demonstra um apoio. Então, o governador Jerônimo, já estive conversando com ele, tivemos até uma reunião com líderes da oposição, onde eles perguntaram qual era a opinião do governador, é contra, mas eles têm uma certa dificuldade, porque muitos desse núcleo aí votam no grupo do PT, mas nós não podemos tolerar, né? O governador tem dado as desapropriações, mandando reintegração de postos de forma imediata, não concordam, mas infelizmente alguns do governo federal ainda estão passando a mão pela cabeça, por isso que a gente está vendo aí. Nós não podemos admitir que se invada a Embrapa, que se invade empresa nenhuma, o INCRA, a Embrapa, quer dizer, fazendas produtivas, eu sou totalmente contra. Invadiram recentemente a Ferbasa. A Ferbasa hoje, salvo engano, quer dizer, isso aí só vai acirrar mais os anos, só vai dar mais razão ao pessoal do agronegócio, do Bolsonaro, que disse que o Lula ia liberar geral. Infelizmente, é a realidade triste que nós estamos acontecendo, e eu sou totalmente contra, até porque por diversas vezes já manifestei a minha opinião. Repito, não sou contra quem não tem terra, mas não com barbárie. No Estado de Direito, desapropria, condições técnicas, condições financeiras, porque senão não tem dinheiro para produzir. Para quem quer produzir, sou totalmente favorável. Agora, não da forma para se invadir como nós estamos vendo. O presidente do Legislativo da Bahia, deputado Adolfo Menezes, esteve recentemente em Brasília. Acabou de dizer aqui que Brasília está pegando fogo. Aí eu quero uma opinião de um observador político muito experiente como o senhor é. De longe, eu percebo que o fato de o ex-governador Rui Costa, com quem o senhor tem uma boa relação, ser um homem forte da República, Rui Costa é o terceiro homem da República. Tem um presidente, tem um vice-presidente, o ministro da Casa Civil e, lógico, os presidentes dos poderes. Isso desperta muita ciumeira. O fato dele ser baiano, dele ser nordestino. Está sendo difícil para Rui Costa, nas conversas que o senhor está tendo, enfrentar algumas resistências políticas? Muito, muito. É uma engenharia
muito grande, eu converso sempre com ele, porque o gabinete dele é colado ao presidente da República. E eu acho que muita gente já assistiu o próprio presidente Lula dizer que nenhum ministro fizesse nada, as políticas mais importantes, sem passar pelo crivo do ex-governador e hoje ministro Rui Costa. Então não é fácil o tamanho do nosso país, você ser cobrado pelo presidente da República e todos os outros programas, o PAC com nova roupagem que está vindo aí, o Minha Casa, a reativação e tantos programas que tem de passar. Mas o governador Rui Costa, todo mundo conhece um trabalho fenomenal que ele fez aqui na Bahia, devido a isso, claro, e outros fatores, mas mais a esse. Jerônimo é governador, ninguém discute isso, mas não é fácil. Eu tiro aqui pela Assembleia, que é infinitamente, não tem comparação nenhuma, e a agenda nossa é pesada. Você imagine você está ocupando um cargo de braço direito do presidente da República, onde é demandado todos os dias. E aí é claro que você tem, na política como na vida, você tem a ciumada, né? Aí você tem principalmente o grupo de São Paulo, que, vamos dizer assim, que não quer que o nordestino ascenda ao poder, né? Então é casca de banana toda hora, coisas absurdas, como há poucos dias saiu aí na imprensa do Sul que o ministro Rui Costa estava brigando com a primeira-dama Janja por causa de uma mobília, parece de uma cama ou de uma mesa. E por coincidência ele veio me visitar com muita honra, voltando de Brasília aqui na sexta-feira, e eu brincando, eu digo, ministro, o senhor está querendo brigar com a mulher do homem, proibindo até dela comprar cama. Adolfo, isso aí é casca de banana de fogo amigo do próprio grupo que fica queimando. E o que houve é que a loja de mobília diz que tinha, salvo engano, era uma cama ou uma mesa, então foi feita uma licitação, que as compras no setor público tem que ter licitação, na modalidade emergencial, né? E depois a empresa disse que não tinha, que ia passar 3 meses para entregar. Então, ele teve de derrubar a licitação para fazer uma licitação normal. Quer dizer, uma coisa técnica dentro da lei. Mas aí, o fogo amigo, a fofocada, é normal da política, ela tem de se segurar. O grupo de São Paulo, infelizmente, não tolera, não gostaria. Se dependesse dele, o ex-governador Rui não estaria na posição que está. Bastidores da política aqui, com o deputado Adolfo Menezes. Ponte Salvador-Itaparica, a viagem do governador Jerônimo, pelo que o senhor conversa, para a China, vai nos ajudar a ter essa ponte? Olha, eu digo sempre, você vê a pobreza que a gente se encontra. Um país como o nosso, 210 milhões de habitantes, um país tão rico como o nosso, uma ponte, né, em um estado, um dos principais do Brasil, que é a Bahia, com a extensão maior que a França, onde a gente está vendo os vetores de desenvolvimento praticamente litoral norte, ou na direção de Feira de Santana. Olha a nossa pobreza. Daqui para Feira de Santana, eu vinha comentando isso ontem, que eu vinha da cidade de Riachão de Jacuípe, do Dia do Trabalhador, e eu comentando, olha a pobreza nossa, de Feira para Salvador, milhares de carros, nós não temos condições de fazer uma linha férrea, que aí você tinha as paradas, poderia fazer loteamentos, quer dizer, desafogar a cidade, você tirava milhares de carros da estrada, facilitando o trânsito. Resumindo, coisa que o nego está fazendo lá por dia lá fora. Aí você tem uma ponte dessa que seria levar todo o desenvolvimento para o Baixo Sul, abrindo um vetor de desenvolvimento fenomenal. Você tinha atravessando a ponte em 7 minutos, 5 minutos, condições de ter vários condomínios, quer dizer, várias construções novas, sem falar na economia, e essa luta desde o governador Rui Costa. E muitos baianos até, vamos dizer assim, políticos, parece que torcem contra. Eu digo isso que a gente vê nas reportagens, a China, claro que a China é muito mais rica, mas construindo uma ponte dessa praticamente em um mês. Eu estava vendo uma reportagem ontem, a Turquia fazendo uma ponte ali no Bósforo, no estreito do Bósforo, que a Turquia são 2 continentes, né? Europa e Ásia, uma ponte que vai ser a ponte estaiada, uma ponte com aqueles cabos, vai ser a maior do mundo, só o suporte tem 300 metros. O que quer dizer isso? Que o Brasil é muito mais rico que a Turquia. Claro que pode ter dado prioridade àquilo, nós temos várias obras gigantescas também, mas estou dizendo da nossa pobreza.
E aí os chineses não são mole, eles querem fazer, eu perguntando ao governador como é que estava. O problema é que os caras querem tudo na mão, eles não querem botar dinheiro nenhum. Eles só querem vir construir e depois cobrar o pedágio por tantos anos, que até os estudos complementares necessários, os chineses querem que o governo da Bahia pague, segundo eu tive informações. Então o governador esteve lá, como também para dar uma nova destinação à ex-fábrica da Ford, que mais de 2.000 pessoas foram desempregadas, de forma direta, sem falar toda a cadeia. Existe uma perspectiva da BID, se não me engano. A empresa de veículos elétricos. Que é uma das maiores do mundo hoje, da China. Se instalar aqui, mas os chineses são terríveis, gosto de muitas vantagens. Resumindo, eu torço, claro, como baiano, antes de tudo. Política é temporária. Eu estou como presidente, é temporário, eu tenho essa plena consciência, como deputado é temporário. O que fica é a Bahia, o que fica é nosso Estado. E é o que eu torço todos os dias para dar certo, não só a Bahia, como o Brasil. E é isso que eu acredito que os políticos deviam pensar e deixar a política para a hora da eleição. Eu quero falar de política também com o deputado, porque ele em outras edições do Linha de Frente, outros encontros com a gente, ele falou assim, Pablo, tem um Senado da República, tem um paraíso e acima do paraíso tem um Senado. O senhor está cada vez mais se cacifando, o senhor está cada vez mais aumentando o poder de influência para poder chegar nisso que o senhor chamou de paraíso. Será que num próximo pleito Adolfo Menezes concorre ao Senado? Olha, existe, claro, essa brincadeira, o nego diz que o Senado é melhor do que o céu, porque por céu você precisa morrer, no Senado você vai vivo. É claro que nós vamos ter 2 vagas nas próximas eleições, seguramente uma vaga será do PT, porque deve ser a reeleição, não sei, do ex-governador, esse grande homem público que é Jacques Wagner. A outra vaga na outra eleição foi de Anjo Coronel, que encerra o mandato. Mas eu sou tranquilo, tem muita coisa, claro que eu me sinto com todas as condições de pleitear qualquer cargo, eu tenho essa tranquilidade, mas aí tem muita coisa em jogo, vamos aguardar. Estou conversando com o deputado Adolfo Menezes, presidente do Legislativo da Bahia, pai de Arthur e Caroline, marido de dona Denise aqui, homem de Campo Formoso, conversa muito também com os indianos que gostam dos minérios brasileiros. O senhor está vendo a política baiana aqui, do ponto de vista da Assembleia, tem a maioria, para o povo entender, tem a maioria, tem a minoria. A posição de presidente, pelo que eu entendo, tem que ser do equilíbrio. Tem que dar a César o que é de César. A minoria não pode ser esmagada pela maioria. Como é que está sendo esse jogo político aqui na Alba? Olha, graças a Deus, pela minha forma, como vocês são um político conciliador, eu me dou bem com todos. Ótimo, de forma transito em todas as áreas, respeitando o pensamento político de cada um, a sua forma de agir, que aqui é a casa dos iguais que pensam diferente. É assim na democracia. Então, cada um aqui pensa de uma forma, defende o interesse da sua região, da sua cidade. E eu tenho essa característica de um político conciliador, então não tenho problema com ninguém. Me dou bem com todos os deputados, não é à toa que eu fui reeleito com muita honra, praticamente a unanimidade aqui pela casa. O deputado Wilson do PSOL se lançou candidato pela imposição do seu partido, ele teve 2 votos, o dele mais um, e eu tive 61 votos. Então isso demonstra a minha forma de transitar com todas as correntes partidárias, com todos os partidos aqui na casa. Então não temos problema. Aqui a Assembleia, aproveita até para agradecer a todos os deputados da oposição, da situação, porque existe as disputas, né, o cabo de guerra, quer para um lado, para outro, mas no final todos os deputados têm ficado ao lado do povo da Bahia, porque os projetos, praticamente todos os projetos que chegam aqui à casa, encaminhados pelo governador, pelo executivo, são projetos que mexem com a população da Bahia. Então, nessa hora, mesmo com os embates que faz, os discursos inflamados, mas na hora todos os deputados têm cerrado fileiras e aprovado esses projetos em prol da população da Bahia. Antes de encerrar, o senhor falou sobre as atitudes do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Está em processo de análise uma possibilidade de uma CPI aqui no âmbito da Alba.
eu soube que a Procuradoria Jurídica ela já deu um parecer desfavorável, considerando que seria um assunto nacional. Qual é a opinião do senhor sobre uma CPI? Primeiro, esse presidente gostaria muito que a CPI, ao final, metesse muita gente na cadeia. Essa era a minha posição. Mas, infelizmente, isso no Brasil você não vê. E você vai se recordar agora que o ano passado o Brasil todo assistiu milhares de horas de exposição aí, em todas as televisões, em toda a imprensa, que foi a CPI da Covid. Você sabe me dizer qual foi o resultado? Tem alguém preso? Ninguém. Então, o que eu digo que CPI só serve para aqueles que estão lá debatendo, para ficar aparecendo para a população que não sabe como funciona. Se dependesse de mim, desse presidente, se o resultado prático fosse cadeia, claro, depois de todo o processo legal, seria ótimo. Então, a CPI aqui da casa, porque todos os assuntos aqui eu submeto à nossa Procuradoria Jurídica, que é experiente. Nosso procurador está aqui há mais de 20 anos, já vem de outros órgãos, fora os outros advogados, outros procuradores que fazem parte aqui da Procuradoria da Casa. O que me foi dito é que nós não podemos investigar aquilo que nós não legislamos. Então a Assembleia não tem poder para legislar sobre o direito civil, sobre o direito agrário. E no Congresso Nacional foi aberta uma CPI com o mesmo objetivo, então não teria sentido nós abrirmos aqui na Bahia. Foi isso que aconteceu. Tá aí. Então, obedecendo uma orientação dos procuradores, dos homens do direito aqui da Assembleia. Antes de terminar, queria que o senhor conversasse com o público para falar a importância do parlamento aqui no Brasil. Olha, nós não podemos deixar de reconhecer, claro. Primeiro, diz que um político, não me recordo o nome desse famoso aí do mundo, diz que todos os poderes todos os regimes são terríveis, inclusive a democracia, mas a democracia ainda é o melhor de todos. Porque se a gente vê no mundo, a gente tem o quê? A democracia ou a ditadura, ou a barbárie. Então nós temos, por exemplo, a Coreia do Norte, veja qual é a diferença. Você tem a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, o mesmo povo, as mesmas terras, que foi dividida aí depois da Segunda Guerra. Uma é democracia, que é a Coreia do Sul, que era um país como o Brasil há menos de 30 anos atrás, um país rural, e hoje é um dos países mais tecnológicos do mundo, porque investiu e foi dado sequência na educação, para mostrar que quando os políticos querem, as coisas começam a mudar. Então lá, há 30 anos atrás, os políticos da época iniciaram esse processo, vendo que a única forma era investir na educação pesada, claro, em outras coisas. Os outros políticos deram sequência, e hoje você tem várias empresas no mundo da tecnologia da Coreia do Sul desse tamanho. Ao lado você tem a Coreia do Norte, que tomou o rumo da ditadura. Está lá o povo todo passando fome, morrendo de fome em pleno século XXI. E a imprensa não pode divulgar nada, porque na ditadura você não pode, nem entra para divulgar. Não é? Então, mesmo com todos os percalços, a democracia é melhor. Por isso a importância do parlamento, mesmo a gente tendo um parlamento da qualidade do Brasil, que é péssimo, que infelizmente poderia ser melhor para o Brasil, pelo menos começar a sair dessa situação lamentável, de tristeza, de calamidade, esse é o termo, de calamidade que nós estamos vivendo aí em todas as áreas praticamente. Político, mas que fala como a gente fala, coloca o sentimento na voz, não precisa ficar embargando e nem maquiando as palavras. Esse é o estilo de Adolfo Menezes, nosso convidado aqui no Linha de Frente, essa edição especial realizada dentro da Assembleia Legislativa. Muito obrigado, até um próximo encontro, deputado. Eu que agradeço, um prazer grande aqui, toda a TV Aratu, toda a equipe, a você por essa oportunidade única e prazerosa da gente bater um papo, levar as nossas opiniões verdadeiras para milhares de telespectadores dessa grande televisão. Prazer grande. Obrigado e até um próximo encontro.